tratamento para endometriose com hormônios, né, que foi com anticoncepcionais, e não recomendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, quero contar minha experiência para vocês. Para quem está passando pelo processo, de repente, ver uma outra alternativa, né, pesquisar um pouco mais sobre coisas que eu não fiz e já fui pela primeira recomendação médica, sabe? Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Que bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Já passou bastante tempo desde o meu tratamento, só que o que foi legal, o que eu consigo falar para vocês, como é que foi antes e como é que foi o pós-tratamento também. Então, com 29 anos eu comecei a fazer os check-ups ali, porque a gente tem relógio biológico, né? E eu esperei muito, assim, a decisão de querer ter filho e tal. Mas com 29 anos eu falei, bom, deixa eu fazer ali, né, todos os exames e ver como é que tá. Porque eu sou a pessoa que fazia o preventivo, eu não gosto muito de médico, sabe? Então eu fazia o preventivo, tava tudo bem, tchau. Às vezes nem o transvaginal eu fazia. E aí, resolvi fazer todos os exames que a médica me passou e no transvaginal eu descobri que eu tinha o útero bicorno. Com o útero bicorno, ela falou assim, olha, é uma anomalia uterina, vai ser um pouco mais difícil quando você for ser mãe, né? Pode ser que seja uma gravidez de risco, então eu vou passar uma ressonância para mim saber a gravidade do risco quando você for ser mãe. O que já me, né? Eu tava vendo como é que estavam as coisas e ela já fala assim, desse jeito comigo. Na ressonância, ela viu que eu tinha útero bicorno mesmo, que era um útero só. Geralmente quem tem útero bicorno são 2 úteros, porque é um formato diferente do útero. E ela detectou que eu tinha endometriose. E aí quando ela detectou que eu tinha endometriose, eu falei assim, bom, eu já tava fazendo, vendo as coisas aqui, fazendo os exames pra ver, pra mim poder ser mãe e tal. Eu nunca tentei ser mãe, nunca tentei engravidar. Será que agora, de repente, não é uma hora, né? Já que eu nunca tentei engravidar e quando eu descobri que meu útero era diferente, descobri que eu tinha endometriose, de repente agora é um bom momento para ver se vai ser fácil, vai ser difícil. Ela, não, eu recomendo primeiro você fazer um tratamento para endometriose. E eu falei, sério, tu acha mesmo que é melhor? Ela, eu recomendo você para fazer o tratamento. Eu não sou muito de médico, confesso. E eu tinha muito assim daquilo que o médico falou, meu Deus, o médico disse, então é o que o médico disse. E aí tá bom, comecei a fazer, até ainda o tratamento foi só durante 6 meses, ela queria que eu fizesse durante 6 meses. Mas, gente, não recomendo. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Primeiro, o tratamento é com anticoncepcional. Eu tomei um anticoncepcional que eu ficava todo dia tomando, uma pílula, né? Mais a injeção em 3 em 3 meses. Então, em 6 meses eu já engordei 5 quilos de tanto hormônio, sabe? E isso me fez eu chegar num peso que eu nunca tive na minha vida, né? Com esse hormônio eu ganhei peso. Tem gente que fala que é muito ruim de não menstruar, que fica inchada, nanã. Comigo eu não tive isso, até eu não gostei, porque eu tinha sempre muita cólica, então ficar sem menstruar foi muito bom. Só que eu ganhei um peso, e isso acaba com a autoestima, sabe? E quando o tratamento acabou, acho que foi o pior de tudo, foi o peso. As outras coisas, eu não me sentia assim, tipo, de ficar muito inchada, sem menstruar, de ficar irritada. Eu não senti tanta diferença assim, por eu estar tomando muito hormônio, né? Acho que tem mulheres que sentem mais. O pior mesmo foi os hormônios, sabe? Porque eu lembro que eu fiquei com um apetite muito maior até de comida mesmo, sabe? E aí, qual foi o erro 2, né? Porque depois eu fui no endócrino, depois do tratamento, e falei pra ele, nossa, ganhei muito peso com o tratamento da endometriose, não sei o quê. Aí ele disse, ó, no final das contas é a matemática, né? Você não tava treinando, comi igual, às vezes até mais, porque meu apetite aumentou muito, e tomando hormônio. Então, o resultado é engordar mesmo. Então, e depois do tratamento, então eu fiquei aqueles 6 meses sem menstruar. Depois que terminou meu tratamento, eu pensei, beleza, né? Então agora acabou meu tratamento,
eu vou deixar assim, tipo, meu corpo falar por si só na hora que for pra me engravidar, daí acontecer. E eu fiquei mais um ano sem menstruar. Depois que eu voltei a menstruar, minha menstruação ficou toda desregulada, eu menstruava mais ou menos a cada 15 em 15 dias, então não foi legal, sabe? Não foi legal esse processo. Acho que eu fiquei, depois que eu voltei a menstruar, eu fiquei uns 4 meses com a minha menstruação muito irregular, cada 15 dias eu menstruava, e isso foi horrível. E assim, eu nunca tive o sonho de ser mãe, claro que depois vai vir uma vontade, eu acho que tudo tem seu tempo certo e tal. Mas se de repente eu fosse uma pessoa que já tivesse o sonho de ser mãe, o tratamento tinha me atrapalhado mais ainda, porque retardou muito o processo de engravidar, né? De realmente de conseguir engravidar, porque 1 ano e 6 meses sem menstruar. Então imagina para quem tem o sonho de ser mãe e de repente acaba fazendo um tratamento porque a médica disse que, olha, é melhor você fazer o tratamento antes, e a pessoa vai no que a médica disse e ela não consegue engravidar tão fácil quanto achava, porque se você fica cheio de hormônio, os seus óvulos também, ele fica preguiçoso. E foi só 6 meses de tratamento, mas já foi o suficiente de eu ficar mais 1 ano sem anticoncepcional, sem fazer tratamento e para minha menstruação poder voltar ao normal. Então, pra vocês terem noção do tanto de hormônio que é. E depois, se você quer engravidar, quem já tem, né, já quer muito ali, dificulta também o processo, porque você ficou aquele tempo cheio de hormônio, com os óvulos preguiçosos, né? Porque quando você tá menstruando, os seus óvulos tá funcionando mês a mês ali, tentando engravidar. E se você não tá menstruando, ele não está trabalhando. Então, pra depois ele voltar e começar ali, é tudo um processo, sabe? Então, assim, eu fiquei com aquele hormônio, eu voltei a menstruar no ano passado, com 30 anos, foi em agosto eu comecei a menstruar. E mesmo depois, quando voltou, ficou aquilo tudo desregulado, e até o seu corpo vir e começar a funcionar de maneira normal, é uma pegada, né? Porque tudo leva um tempo. Então, assim, gente, eu não gostei do tratamento. Se eu voltasse atrás, eu não teria feito. E mesmo se eu não pensasse em engravidar, e de repente, do tipo, ah, eu vou fazer o tratamento para depois tentar engravidar e tal, mesmo se eu não pensasse nisso, é uma pessoa que de repente é mais nova, que nem tá pensando na possibilidade agora, eu teria visto de outras maneiras, sabe? Depois eu comecei a pesquisar sobre o assunto, podcast sobre o assunto, gente. E aí outra coisa também, como eu tava com a intenção de engravidar e eu falei com a ginecologista, olha, então se de repente eu engravidar agora, já que eu nunca tentei engravidar, não seria melhor? Não, ela disse, é melhor você fazer o tratamento. Então, assim, outro erro, porque se eu engravidasse naquela época, se eu tentasse engravidar e fosse rápido e tal, seria o tratamento mais natural que eu poderia ter feito. Porque se você engravida, você já fica aquele período da gravidez sem menstruar. Então, pra que ela me enfiar um monte de hormônio, sendo que a minha intenção já era mesmo de engravidar, sabe? Então, assim, isso também já diz muito da postura profissional da médica, né? De repente até eu deveria ter ido atrás de uma segunda opinião profissional. E mesmo se eu não quisesse engravidar, eu teria hoje, assim, vou pensando, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido atrás de uma nutricionista e ter feito de maneira natural o tratamento da endometriose. Porque, na verdade, você se encher de hormônio, nem tratamento, né? Você camuflar algo. Porque a endometriose, ela inflama seu corpo muito facilmente. Então, se você continua com os mesmos hábitos, igual eu continuei, meio que você não fez tratamento pra nada, né? Você só camuflou, ficou sem menstruar pra não, de repente, aumentar a endometriose, né? Já que a endometriose são sangues que vai pra fora do útero, acaba formando aquele endométrio, e aí o corpo não consegue identificar, acha que é célula, mas não é. E aí, como fica aquilo confuso, meio que aquele endométrio vai inflamando o seu corpo, porque o corpo fica, isso é uma célula? O que é isso? De repente, mas não é uma célula, então a reação do corpo é inflamar aquilo, porque é algo que não tá legal, né? É algo no seu corpo que não deveria estar ali. E eu
eu continuei com os mesmos hábitos alimentares, eu tava sempre pra academia nesse processo. Então assim, eu continuei tudo igual, só que me enfiando de hormônio. E 6 meses de tratamento foi o suficiente de eu ficar mais 1 ano sem menstruar, pra vocês terem noção de tanto hormônio que é. Então assim, pra vocês que de repente passaram com uma nutricionista, que ela já te indicou esse tratamento, repense, porque no meu caso, eu me arrependi de ter feito. Se eu voltasse atrás, eu não teria feito. Teria ido atrás de uma nutricionista, teria ido atrás de outras médicas, teria, sabe, escutado outras opiniões profissionais. Então, assim, fica aí pra vocês de alerta que de repente tá passando por isso. Eu fiz o tratamento e eu não recomendo, então essa foi minha experiência. E mesmo depois que a minha menstruação voltou, o tratamento só bagunçou depois minha menstruação, só deixou tudo desregulado, né? Então, assim, não foi legal, sabe, gente? Não foi legal, então, assim, eu não indicaria o tratamento da endometriose pra vocês. Então, que minha experiência fica de alerta, tá bom? Até o próximo vídeo e me conta aqui nos comentários se você já fez também, qual foi a sua experiência, ou se você negou de repente, não foi igual eu, sabe? Foi mais esperta quanto a isso. Me fala aqui nos comentários se você também já passou por isso. E até o próximo vídeo, viu? Mas antes, se puder, vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.